Sejam todos muito bem-vindos ao retorno do KimCast, dessa vez em um formato completamente diferente, um bate-papo em vídeo com um convidado fixo, o André. Bem-vindo, André. Obrigado, Kimberly. Obrigado pelo convite. Adorei o cargo de convidado fixo. E, e vamos lá, vamos lá. Tô aqui para te ajudar. Eu sou a Kim, né? Aí do KimCast, como vocês já sabem ou talvez não. E a gente retornou com o podcast ou videocast, não sei, para falar sobre filmes especificamente, né? Nessa vida de filmes. E às vezes abordar uns temas diferentes, filmes diferentes e como talvez a gente fizesse eles diferentes. Então, essa ideia de voltar, né, com o KimCast, ela surgiu na semana passada, quando a gente estava falando sobre o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo. E eu propus ao André para ele assistir, eu também, porque estavam falando muito desse filme muito louco, e a gente debater um pouco sobre ele. Aí eu fui totalmente desavisado assistir. E quando eu assisti, eu não sei descrever qual foi a minha sensação. Eu fiquei, foi isso que eu acabei de assistir. Mas vamos debater as nossas impressões quais foram as nossas reações ao filme. Sim, sim, eu também fui completamente desavisada. Eu fui pelo tema, pelo título, na verdade, né? Que eu tinha visto o título e me chamou muita atenção. Mas eu também não sabia do que se tratava. Eu só sabia que era o mesmo criador de Um Brilho Eterno, de Uma Mente Sem Lembranças, que eu acho já um filme completamente brisado. Então eu já esperava. Enfim, tem spoilers, ok? Nós vamos falar muitos spoilers aqui, então se você não assistiu ou se você não gosta de ter spoilers, eu recomendo que você pare um pouquinho por aqui. É de spoiler, galera. Até porque não tem como não falar desse filme sem falar de spoiler. Não tem como, porque para explicar a sensação de assistir isso, realmente a gente precisa explicar o que a gente viu. E para começar, então, eu quero te perguntar agora, André, como você descreveria esse filme depois que você assistiu? Se você fosse pensar na sinopse dele, como você faria essa sinopse? Olha, olha, assistir esse filme foi meio. Quando eu terminei, eu achei uma coisa muito maçante. Achei que foi um filme muito comprido e que não vou dizer enrolou, mas eu acho que ele trabalha muito bem a parte de expectativa. Ele envolve muito bem a gente na trama, só que ele acaba nos decepcionando no final dela. É tipo você se preparar para ver um acontecimento, mas ele não acontecer. E isso se segue pelo filme todo. E quando você pensa que a trama vai desenrolar, ela te envolve nos atos de acontecimentos que você fica todo perdido. Você não sabe o que está acontecendo. Ao terminar esse filme, eu fiquei tipo, o que eu acabei de ver? Será que eu entendi? Será que eu vi errado? O problema sou eu? Não, não pode ser. Tem alguma coisa errada. Mas aí eu fui pesquisar na internet, fui ver os comentários do pessoal, vi que o pessoal também não entendeu e eu fiquei, ufa, ainda bem, não fui o único. Mas quando eu fui mais a fundo, eu vi que realmente tinha um porquê do porquê tudo aquilo acontecer. Eu achei muito bom a justificativa, muito boa mesmo. Só que o problema é que eu achei que o filme foi muito comprido. Assim, é um Uhum, filme de 2 horas e alguma coisa, que eu não lembro agora. E quando você trata dessas questões, da forma que foi tratada, eu realmente achei muito cansativo. Mas é um uhum. bom filme, assim. Não é assim um filme que eu me traumatizei a ponto de falar assim, não, nunca assisto esse filme. É um filme que eu recomendo. Se você tiver afim de Sim, forçar sua cabeça, assista. é E- verdade. Esse é um daqueles típicos filmes que a gente tem que estar prestando atenção, né? Se você quer descansar, se você quer ter um momento de lazer ou entretenimento, você não assiste esse filme. Mas se você tiver um pouco a fim de montar um quebra-cabeça, né? Porque o filme, ele é um quebra-cabeça.
Então eu tive essa mesma impressão. É um filme muito longo e eu tentei acompanhar o diálogo para ver se eu encontrava pistas do que estava acontecendo, mas o diálogo eu achei muito frenético. Ao mesmo tempo que o filme em si, o ritmo dele é lento, o diálogo você às vezes se perde ali, você não sabe mais quem tá falando o quê. E eu acho que isso justifica, assim, um pouco do que é o filme, né? Porque você se perde, você não sabe mais quem é o Jake, quem é a outra moça que não tem o nome. Só pra situar aqui, na Netflix, a sinopse do filme tá escrito assim: uma jovem vai com o namorado conhecer os pais dele em uma fazenda remota e embarca em uma viagem para dentro do seu próprio psiquismo. Então, o filme ele realmente começa assim, né? Você é introduzido a uma jovem, apesar de eu defender a teoria de que ela não é a personagem principal, mas você começa acompanhando ela dentro do carro do namorado e ela está indo conhecer os pais dele. E assim que ela entra no carro, ela começa a falar que ela está pensando em acabar com tudo. Mas o que é esse tudo? A princípio, eu tinha achado que era o relacionamento deles. Eu também confesso que eu pensei que era o relacionamento. Até, até porque era. Meu, não sei. A primeira coisa que tem no filme. Ela entra no carro, ela cumprimenta o namorado e aí vem a frase: estou pensando em acabar com tudo. Você pensa, acabar Sim, com o relacionamento. E aí você vai conhecendo a mais, né? sim, Porque aí nós somos. Nós somos. Eles nos dão um diálogo, assim, no percurso que eles estão entre até chegar na fazenda. Eles vão conversando e aí você vai conhecendo um pouco a mais dele e dela. E eu vou deixar o sinopse contigo. eu não sei. Nesse momento, eu já comecei a achar que o rumo, né, desse filme, quando ela fala que ela tá pensando em acabar com tudo, eu comecei a pensar que o rumo desse filme ia ser totalmente, tipo, eu estou pensando em terminar com o meu namorado, mas foi completamente diferente e eu gostei que não foi sobre isso, eu gostei que foi algo muito mais a fundo. E aí começa, né? Eu acho que no momento em que ela pensa, né? Porque ela não fala, ela pensa, estou pensando em acabar com tudo. E o Jake, que é o namorado dela, vira pra ela e fala: o quê? Ou você falou alguma coisa? E ela: não, como assim? E aí a gente já começa a perceber que, tipo, será que ele ouviu o pensamento dela? Será que ela falou alto e ela não percebeu? E aí eu, particularmente, não vi química no casal. Quando eles estavam começando a conversar e dialogar e falar sobre, sei lá, arte, poesia, o trabalho dela, o nome dela, as amigas dela, eu não achei que era um casal com química, eu achei um casal bem frio. Não sei se o cenário ajudou, porque era um cenário completamente cheio de neve. Então eu já vi que talvez fosse um relacionamento meio problemático, assim. E me surpreendeu quando eu descobri que eles estavam só 6 semanas juntos, que é o que ela fala no jantar, pelo menos. Eu acho que a realidade é meio diferente. Eu gostei bastante também do cenário, da ambientação, da paleta de cor. Eu achei que tudo submeteu a essa frieza mesmo do relacionamento. Aparentemente eles ainda estavam se conhecendo. Não sei, eu me senti meio incomodado naquele diálogo dos dois no carro. Foi a intenção do filme mesmo e eu acho que o filme fez bem isso. Mas, bom, vamos prosseguir. Uma coisa muito interessante que eu percebi logo de cara, assim, que eu comecei a prestar muita atenção mais nos detalhes para tentar descobrir o que que era aquilo, é o formato do filme. Porque o formato do filme não é o Full HD, né? Ele é quadrado. Ele é um filme quadrado. Verdade, é verdade. Ele fica assim, sabe, pretinho dos dois lados. E aí logo no começo veio também aquela questão do efeito Kuleshov, mas eu descobri que é só a vinheta da produtora. Isso foi muito triste pra mim, porque eu tentei relacionar muito. Mas aí eu já tinha me tocado disso, que o filme ele é num formato quadrado e com certeza isso não foi feito à toa. E eu acho, quando, né, terminando de assistir o filme e entendendo todo o contexto dele,
Eu acho que ele foi feito em formato quadrado justamente pra gente se sentir dentro de uma caixa, dentro de alguma coisa, dentro da cabeça do Jake, que é o caminho que a gente tá percorrendo agora. Quando eles chegam lá na casa do Jake, né? Acontecem já coisas muito estranhas, assim. A mãe dele super esquisita, dando um tchauzinho lá na janela sem parar. Ele vai mostrar o celeiro pra ela e o celeiro da família na fazenda é completamente macabro. Tem animal morto ali e ele age como se não tivesse nada. E, tipo, eles estão mortos e daí o que você vai fazer agora? E ele começa a contar também uma história de um porco que morreu ali por causa de verme, enfim. Aquele celeiro é completamente macabro e eu, sinceramente, se fosse a menina, eu já tinha saído correndo. Sim. Mas assim, é uma menina que vai conhecer os pais dele, chega lá e já tem toda essa impressão, né? Do tipo, que tragédia aconteceu nessa casa, o que que está me esperando aqui? Nossa, na hora que você me falou desse porco, é que esse porco vai ter muito, tem muitas coisas mais pra frente, né, que são relacionadas a ele. Mas a parte que que ela chega na casa, aí depois, na parte que ela entra na casa, que eu não lembro o certo agora. Eu lembro que ela vê algum detalhe de um cachorro. E ela pergunta pra ele se ele tem cachorro. E da forma que ele reage é Foi a muito porta do porão. isso, a porta do porão, ela tá arranhada. Aí ela pergunta o que que foi isso. Aí ele fala que foi um cachorro. Só que ao perguntar do cachorro pra ele, ele meio que não sabe descrever sobre o próprio cachorro. Ele parece que tá inventando. E nós somos surpreendidos logo depois com um cachorro que não para de se balançar o tempo todo. Aí nesse momento a gente já fica, meu, pera, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Sim, E essa parte eu gostei muito de como anda, porque até então você já tá super imerso na trama. Pela essa sequência sim, do carro, depois do celeiro. E aí tem toda essa parte aí dele tá escondendo alguma coisa. A gente fica muito querendo saber o que que tá sim, acontecendo, o que que vai vir após isso, no que nos aguarda. E aí depois sim. dessa parte, eu não lembro, é nessa parte que os pais já chegam ou tem alguma coisa que intermediária a isso? Isso é uma cena bem intrigante, né? Porque eles estão lá esperando os pais, ele chega gritando pela casa inteira que ele chegou, e os pais nunca descem, né? Uhum, Ele, tipo, fica lá falando, gente, cheguei, cheguei. E uma coisa muito interessante, né, nessa hora da casa que eles estão esperando os pais, é que a câmera, ela vai pro lugar antes do ato acontecer. E, tipo assim, eles entram e quando ele convida ela pra sentar, o primeiro a câmera vai pro sofá, sai completamente deles, e aí ele fala, tipo, voz off, pra ela ir sentar. E aí depois que eles sentam, a câmera vai pro negócio de música, e aí ele pergunta, você quer ouvir música? Então, tipo, eu acho que é nessa hora que a gente já começa a ter mais ainda as dicas de que a gente tá dentro da cabeça do Jake, né? Já sim. soltei um spoiler. Porque Porque você pensa muito antes de fazer, né? Então, assim, antes de eu falar, sei lá, qualquer coisa pra você, se você estivesse comigo aqui agora e eu pensasse em te oferecer água, eu primeiro ia olhar pro copo e falar, então, você quer água? Então, assim, eu tô dentro da minha cabeça, tem um filme diferente na minha cabeça acontecendo. Então, acho que é o detalhe principal que eu tenho certeza que eu mesma deixei passar, que eu só percebi assim agora. Nossa, pois é, eu tinha me passado despercebido essa parte. Confesso que eu não tinha reparado que nesse jogo de câmera. Mas muito interessante. Foi muito bom. Se um dia, assim, eu for reassistir, assim, eu tiver com muita paciência, eu vou prestar mais atenção. Sim. Eu tentei achar o roteiro desse filme, né, pra eu ler o diálogo, porque assistir o filme de novo eu não acho que eu vou fazer. Porque eu realmente queria entender aquele diálogo deles, porque é muito, muito frenético, né? Eu acho que é uma das minhas partes preferidas do filme é quando ela é introduzida aos pais do Jake e o jantar começa, né? E quando a gente entra no jantar, a gente já começa a perceber que a moça que no início se chamava Lucy, agora se chama todos os outros nomes possíveis. Exato, ela Ela não é tem a um nome Lucy, fixo, né? ela é a Lucille, ela é a Ana, ela é, sei lá, eu não lembro dos nomes, tá? Eu tô chutando aqui.
E além de ter vários nomes, ela também tem várias profissões. Ela, sei lá, começou escrevendo um artigo de física quântica, depois ela virou poetisa, depois ela virou pintora e no fim ela acabou sendo uma gerontóloga. É verdade. E eu não sei, eu não entendi nada dessa parte até eu pesquisar de verdade, porque eu não entrei. Eu acho que eu não entrei na onda do filme, não peguei as dicas ali, ou não tinha dicas, algo do tipo, porque realmente eu não tinha entendido o porquê de tudo isso. Quando, assim, eu comecei a perceber, quando eu comecei a criar minha teoria do filme, né? Minha teoria do filme, aos 20 minutos, era que tava todo mundo morto. Falei, cara, tá todo mundo morto aqui, ninguém existe mais, deve estar todo mundo congelado naquele celeiro esquisito. Que foi a hora que ela, tipo, viu a foto do Jake criança e ela falou, essa sou eu. E também quando ela descobriu que o Jake tinha pinturas no porão e as pinturas que ela tinha mostrado para os pais do Jake, que eram dela, sumiram do celular dela, que eram fotos, né? E aí eu comecei a perceber, eu falei, meu, tá todo mundo morto. Essa foi a minha primeira teoria. Eu achei legal a parte que você falou de toda hora ela ter um nome e ter uma profissão, porque, assim, pra mim, quando eu tava assistindo, eu fiquei, eu tô ficando louco? Não, pera, ele acabou de falar outro nome, agora tá falando outro? Não, calma, eu acho que eu não tô prestando atenção nesse filme, pera. Aí eu pensei até em voltar ao filme, mas eu falei, não, eu acho que eu não tô louco. Mas aí eu fui passando e falou outro nome, aí eu, não, eu tô louco, só pode. Mas aí eu percebi que realmente era um negócio do Sim, filme. E eu gostei bastante na parte que ela tá conversando com os pais dela, com os pais na mesa de jantar, que é aquele jantar super constrangedor. Ela tá fazendo a primeira impressão pros pais sim, dele e sempre surgem alguns assuntos assim que são eu não saberia como me importar numa situação daquela. É o sim, Fora que o Jake, ele tem sempre umas atitudes meio estranhas, porque a todo momento parece que ele tá com vergonha da mãe dele. A mãe dele fala alguma coisa, sim, ele meio que não quer, tipo, ignora, assim, sabe? Tipo, parece que ele tá com aquela expressão, ai, para de falar, pelo amor de Deus. E isso, mais uma vez, nos traz pra dentro pra saber, mano, o que que tá acontecendo? E também tem a parte do pai sim, dela, que, nossa, foi a parte assim que eu achei como é que é? Mais patada do pai dela. De pegar e eles começarem a discutir sobre arte, na hora que ela fala que a profissão dela é pintora. E aí o pai dela fala sim, assim, tá, mas se você faz um quadro que tem a intenção de deixar a pessoa feliz, como é que eu vou saber que o quadro é pra deixar a pessoa feliz, se não tem ninguém feliz no quadro? Ou alguém sim, triste? E a partir daí começa um diálogo que é super, super, super constrangedor. Mas, assim, é... tem um detalhe importante também, que eles estão, pelo que eu vi, eles estavam comendo porco. Tá correto? Porque direto a eu gente não vê um prestei porco sendo servido. atenção. Eu fiquei com a impressão, porque na hora que ela olhou direto pra mesa e tinha uma carne, eu acho que era carne de porco. Tanto que eu até pensei assim, eles estão comendo porco que ele acabou de falar que eles morreram por vermes. O que eu prestei atenção é que quando eles estavam indo pra casa dos pais do Jake, né? Ele fala assim, ele fica insistindo pra ela parar no meio do caminho e comer, porque a mãe dele tá doente e não é pra ela esperar um banquete. Só que quando eles chegam lá, mano, tipo, a mesa é ceia de Natal, assim. Tem muita comida. E a mãe dele não tá doente, né? Ela não aparenta estar doente. Mas o que vai acontecendo é que ao rolar da noite, né? Que ela vai pedindo pro Jake pra ela ir embora, porque ela tem trabalho no dia seguinte, os pais eles vão envelhecendo. E assim, às vezes eu não tenho muito essa coisa de lembrar da cara das pessoas, né? Tem que ter um tempo para eu memorizar elas. Então acontece às vezes eu não prestar atenção nos atores. Então demorou muito para eu sacar que os atores estavam mudando, que eles estavam envelhecendo. Mas quando eu saquei isso, eu fiquei, cara, que bizarro. E eu não entendi isso na hora, eu também não entendi. Mas pensando assim agora, eu acho que por a gente estar dentro da cabeça do Jake, né, no final das contas, eu acho que ele tava pensando no momento certo de introduzir os pais a ela. É tipo assim, será que
o momento certo é quando eles agora estão jovens? Será que o momento certo é esperar um pouquinho, mas se eu esperar muito, minha mãe vai envelhecer e vai adoecer? É algo assim, eu pelo menos vejo algo assim agora. Tinha pensado por esse lado. É, realmente, é uma coisa de se pensar. Até porque a parte que eles envelhecem é muito confusa. Porque tem uma hora que os dois ficam velhos, aí tem uma hora que só o pai tá velho e a mãe tá nova, aí tem hora que é o oposto. Tem hora que a mãe fica doente e. Eu, eu fiquei totalmente perdido. Sério. Sim. É outro motivo também pelo que eu pensei que tava todo mundo morto, né? Mas Uhum. enfim, eu sei que foi um parto pra ela poder ir embora daquela casa. Ela insistia enlouquecidamente pra ir embora e os pais iam envelhecendo e eles nunca iam embora. Aquilo já tava me deixando em desespero. Eu tava quase entrando no filme e tirando aquela mulher de lá. Que E agonia. aí é quando eles vão embora, né, da casa do Jake, eu até parei o filme pra ver em que tempo estava pra eu saber, né? Tipo, até aqui foi a casa do Jake. A partir daqui, o que que eu espero? Eles vão ficar no carro o resto do filme? E aí mudou a minha teoria. Nesse ponto em que eles foram embora da casa do Jake, a minha teoria do filme mudou. Eu já achei que ele tinha matado ela. Ah, faz sentido. Faz sentido. Isso faz muito sentido. Sei lá, enfim, eu achei que ele tinha matado ela. Porque ele prendeu a mina na casa dele. Aí ele agora tá, tipo, com ela no carro, no meio de uma puta nevasca. E ele começa a desviar o caminho pra ir pra escola. Pra escola não. Primeiro foi o sorvete. Foi sorvete. E é uma cena assim, diga de passagem muito Aquela estranha. cena do sorvete foi assim, bizarra. Cara, mano. Mano, é muito estranho aquela cena. Ela tá. Tipo, as balconistas que atendem Sim, ele, não sei, parece que estão dando em cima dele. E, tem uma menina que fala pra. Qual que é o aviso da menina? Não é Corra, né? Corra é outro filme. É. Cara, meu, o que que a menina fala? Ela dá um aviso pra ela sair fora, não é? Que ela tá com dó dela, uma coisa assim? ela fala assim, que, porque, tipo assim, a menina, né, que tá do lado de fora, eu vou chamar ela de Lucy, né, que é o primeiro nome que aparece dela. A Lucy, a namorada do Jake, que tá do lado de fora, ela sente um cheiro, né, vindo Uhum. de dentro do negócio e tal, e aí a menina, a que vem realmente atender ela, tá com o braço todo machucado, e as duas menininhas, que eram mais novas, que estavam dando em cima do Jake, falam pra ela que é limpeza, que é desinfetante, que estão limpando alguma coisa. Só que aí quando essa atendente começa a falar com a Lucy, ela fala, tipo, esse cheiro não é limpeza, ou não é. E você não precisa sair daqui, você não precisa ir com o Jake, ela fala algo assim. E aí, mais ainda, eu pensei, mano, ele matou a mina. Exatamente. Ou matou ou vai matar, né? E na sequência a gente pensa bastante isso. Do jeito que, depois dessa cena, eles, ele insiste porque insiste que quer ir pra escola dele. E Uhum. aí eles param. Essa parte eu fiquei com a impressão que ele fosse estuprador. Que ele fosse estuprar ela. Porque ele lembra de uma Sim, música que a letra era sobre um. Subliminarmente falava sobre um abusador. exatamente. E aí Sim, ela contesta isso nele. E logo na sequência ele pede desculpa e começa a beijar ela. E nessa parte eu já pensei, pronto, é um estupro. sim, Só que mais uma vez nós fomos exatamente. surpreendidos. E a quebra, não vou dizer a quebra de expectativa. Que isso eu não tava com a expectativa disso não. Eu também não. A quebra do que aparentemente ia acontecer não aconteceu. Sim. E aí eu acho que nesse ponto acontece também uma outra coisa que a gente meio que se toca do que tá acontecendo aí. Eu já tinha prestado atenção no zelador, né, da escola. Quando apareceu o zelador, a princípio eu achei que ele era o pai do Jake, mas logo que as imagens começaram a ser tipo Jake zelador, eu já saquei que o Jake é, na verdade, o zelador da escola, né? E eu acho que aí entra talvez o ponto do efeito Kuleshov, né? Que eu falei que é a vinheta da produtora.
Mas eu acho que pode ter uma ligação, sim, nesse efeito. E eu já sabia, só que quando o Jake novo chega lá na escola e vai jogar o negócio fora, fica muito mais evidente de que o Jake realmente é o zelador. Principalmente quando ele entrega a pantufinha lá pra menina, que é a pantufinha que estava na casa do Jake. E aí ela olha aquilo, abraça ele e fala, tá tudo bem, fica com a sua pantufa, um negócio assim. Agora, eu queria só fazer um adendo, que não esquecemos de falar que enquanto vai acontecendo tudo isso que a gente falou, é, vão sendo jogadas cenas de um zelador. E não tem explicação nenhuma pra Uhum, esse zelador, não tem coligação nenhuma com os personagens principais. E eu lembrei de uma coisa que quando a Lucy, vou falar de Lucy também, uhum. ela tava É, contando chama de Lúcia. a Lucy, logo depois que ela conta como eles se conheceram, e eu não lembro Uhum. se é um pouquinho depois ou é bem simultâneo. Mostra esse zelador assistindo um filme. E esse filme mostra duas Nossa, pessoas se conhecendo. sim, Aí a gente. sim. Aí, É exatamente a história que ela conta, né, na casa dos pais dele, de sim, como eles se conheceram. E é exatamente o filme que ele tá assistindo. exatamente. E, bom, é o Khrushchev, né? Depois que a gente presta atenção, que a gente entende realmente o que aconteceu, a gente fica, oh, que legal. Quer dizer que tava tudo na nossa cara o tempo todo. Sabe uma coisa que eu percebi agora? Hum, Eu ia falar que eu não entendi, mas eu acho que eu percebi agora. É, quando passa esse filme que o zelador tá assistindo, sim, o filme acaba. Só uhum, que, tipo, o zelador, na hora, não tá mostrando o zelador assistindo o filme. Tá mostrando como se fosse a gente vendo o filme, né? sim. Tanto que quando o filme acaba, aparecem as letrinhas mesmo. Tanto que nessa hora minha mãe passou e falou assim, o filme acabou? Aí eu falei, não, é o filme do zelador que acabou, né? E aí eu tava pensando aqui que o filme acaba depois que eles se conhecem, né? No restaurante. A gente não sabe o que aconteceu depois no filme do zelador. E o final do filme, estou pensando em acabar com tudo, que é baseado num livro, inclusive. Eu descobri que no final do livro o autor conta o que aconteceu. E o que realmente aconteceu é que o Jake não teve coragem de pedir para Lucy o telefone dela. Então, o... a história deles acabou ali. Entendeu agora? Tipo, o filme acaba. É verdade. O filme acaba ali. Verdade. E a gente não percebeu que o filme acabava ali. Mas o filme realmente acaba ali. Tipo, aquelas letrinhas subindo na nossa cara. É tipo, o filme acabou aqui. E a partir daqui é a imaginação do Jake. Cara, É verdade, é verdade. não é Nossa, é louco verdade. isso? Até porque, se a gente for pensar bem, a reação do ator no filme foi uma reação muito fantasiosa. Não vou dizer fantasiosa, mas meio ousada. Porque Uhum. ele do nada começa a declarar o amor dela e gritar pra todo mundo que tá no restaurante que ama aquela mulher, que não sei o quê, e logo em seguida a mulher é mandada embora. Sim. Aí, bom, pra contextualizar, eles estão sentados na Não levou pra calçada, posse aí ela dela. fala assim: Você me ama mesmo? Aí ele fala: Amo. Aí acaba o filme. Sobe as letrinhas. Realmente, depois que a gente Sim. descobre o que aconteceu, que a gente fica, Mas ah, acaba ali. faz sentido. Era o que ele tava Mano, pensando assim, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter, mas ele não fez. Enfim, eu dei spoiler de novo. ele não fez. Tudo bem, eu já avisei que ia ter mesmo. Enfim, a gente vai encaminhando, né, pro fim do filme, nessa hora que a gente descobre quem é o zelador, que fica claro quem ele é. E eu não sei explicar o que acontece depois, porque depois é tudo muito um espetáculo, né? Você sente num teatro. Porque acontece uma dança, depois da dança acontece realmente um teatro. Eu não Exato. gostei do final desse filme, gente. Não Não, a gostei. partir, a partir daí eu acho que fantasiou muito, eu acho que não tinha necessidade daquilo, sabe? Uhum, Porque, beleza, eu até entendo, tem toda a explicação lá do seu Jake, o uhum. Jake da fantasia combatendo o Jake verdadeiro, tal, que é o faxineiro, o Jake idealizado, e que no final um acaba matando o outro e blá blá blá, mas eu não sei se.
caberia num filme desse? Beleza, foi legal pela quebra, pelo contraste dos temas, mas, assim, para Uhum. 2 horas de filme, tipo assim, a gente aí vê isso daí já numa hora e 50 de filme, mais ou menos. A gente já tá tipo, "Ah". Aí é meio. É, exatamente. A gente já tá meio que. Eu acho que na verdade isso até pode ser um erro nosso, assim. Que nessa hora a gente tá esperando uma solução, né? Geralmente o filme entrega uma solução pra gente e ele vem com mais dúvidas. E acho que pode, eu tô falando que pode ser um erro nosso, porque a gente tá acostumado com os filmes hollywoodianos de tipo o roteirinho lá bonitinho, com as regras prontas. E esse filme não, né? Ele quebrou todas as regras possíveis e impossíveis. Sim, Então, eu acho que eu estava esperando algo e o filme quebrou essa minha expectativa, só que ela quebrou de um jeito tão estranho que eu acabei não aceitando aquilo. Aquela dança no meio do nada e depois da dança tem um teatro e você fica, ué, verdade. Não o são que tá aqueles 3 acontecendo? atos, né, que a gente sempre vê. É, É, então, apresentação, desenvolvimento e conclusão. sim. No caso, E aí, depois da dança, eu realmente, assim, eu não consigo dizer agora o que que acontece. Eu esqueci, deu branco. Porque eu acho que foi assim, então. depois da dança, a gente, a Lucy Ele vai some. direto pro teatro, não é? Não, depois da dança, a Lucy some e fica só o zelador em foco. Aí ele vai pro carro, Ah, aí dentro do nossa, é carro. verdade, tem a parte do porco. Velho, isso foi tão Black Mirror. Mano, foi muito Black Mirror isso. Mas, assim, depois do musical, eu simplesmente tava esperando qualquer coisa. Eu já tava tipo, bora, mostra aí o que tem pra mostrar, vai, mostra. O que tiver, eu tô Uhum. aceitando. E aí, bom, Não, aparece o. verdade. Pode falar. Não, eu ia falar que depois dessa parte aí aparece o porco, aquele que é citado no começo do filme, com os vermes morrendo. Ele fala até Uhum. disso daí, dos vermes estarem corroendo ele de dentro pra fora. E aí o Sim. porco começa a falar com ele e ele vai seguindo o porco até o teatro. Aí o porco fala que ele tem que se arrumar pra premiação. Não sei se é premiação a palavra. Mas ele fala que ele tem que se arrumar. E ele se arruma e vai para o teatro. Meu, essa parte do teatro, a edição, né, do teatro, os efeitos especiais, né, não é, é feito especial e É, é o especial. O especial é o prático. O visual é o digital. então é feito do visual. É, os efeitos visuais das pessoas idosas, né, tipo, elas não estão idosas. É como se a gente tivesse colocado no Face App na cara de todo mundo. Tipo, somos nós, só que com rugas Sim. e cabelo branco. E é muito bizarro. Eu acho tão feio. Sim. E é Mas intencional, né? é intencional. Não sei por que raios, mas é intencional. Uma das teorias que eu vi é de que o Jake, tipo, nunca teria visto aquelas pessoas realmente mais velhas e tudo que ele consegue imaginar são uma cara das pessoas jovem e enrugada. Foi isso que foi uma das teorias assim que eu vi, mas eu particularmente não entendi nada dessa cena. Também. Olha, eu confesso que não. Quando eu vi o. Fora que depois tem uma musiquinha também depois. A Ele letra canta, né? a letra tem a ver, mas eu não sei. Eu não peguei na hora. Mas essa parte é bem Uhum. estranha também. Essa parte dele recebendo, né, premiação. Tá todo mundo lá do filme. Tá a mãe, tá o pai. A mãe, inclusive, tá no palco, se eu não me engano, não é? Se eu não tô enganado. Tá no palco. Aí mostra também a Lucy no palco. E aí, né? É, a Faz nesse... Lúcia, ela tava na plateia. E aí eu descobri que ele não tinha matado ela, né? Porque Uhum, até então eu ainda tava crente que ele tinha matado ela, só que quando ela aparece no palco eu falei, mano, não tem como então ele ter matado essa menina. é verdade. Bom, aí depois ele recebe a premiação e o filme acaba. Mesmo, gente. O filme acaba assim. É, e aí, depois da premiação mostra a caminhonetezinha dele, né? E, tipo, a caminhonete, ela tá completamente de neve, assim, ela tá coberta de neve. E eu acho que ele morreu ali na caminhonete de frio.
Sim. Eu acho que ele morreu ali. Não sei se como zelador ou como Jake, eu acho que como zelador, né? Porque, tipo, o zelador realmente existe, o Jake realmente existe. O Jake de verdade é o zelador, ele já tá mais velho. Talvez ele esteja fantasiando como teria sido a vida dele se ele tivesse tido a coragem, né, de falar com a Lucy. Então eu acho que naquele momento em que ele entra na caminhonete dele, antes mesmo de falar com o porco e tal, tipo, ele morre ali. Tanto que essa teoria, né, de ele nunca ter visto as pessoas mais velhas, até que faz sentido, porque ele também não tá mais velho, né? Ele tá Uhum. novinho ali, recebendo um prêmio já muito mais velho do que o zelador é, inclusive. Bom, agora olhando pela perspectiva mesmo, pela análise do filme, Uhum. nós entendermos essa parte de que o Jake estaria idealizando tudo aquilo, de que o que deveria ter feito, o que teria acontecido se eu tivesse tomado aquela atitude, se eu tivesse levado a menina para Uhum. conhecer meus pais. Aí realmente faz um sentido muito grande na nossa cabeça. Sim, Eu faz um tenho, eu, sentido muito maior. eu continuo com a minha crítica de que eu acho que você não precisa de 2 horas de filme para mostrar isso. Desculpa aí a quem gostou, tudo, mas, meu, foi meio maçante. 2 horas de filme, assim, pra. É que eu acho que. Pode falar, desculpa, te ouvi. Não, eu acho, eu também não, eu não acho que 2 horas e 14, né, que o filme tem, eu não acho que são necessárias, mas eu acho que foi intencional. Eu acho que a intenção era colocar a formiguinha na bunda pra você ficar mudando do sofá assim de um lado pro outro. Eu acho que realmente foi a intenção, porque talvez aquela cena do carro, por exemplo, quando eles saem da casa do Jake pra ir pro colégio do Jake, se essa cena não fosse tão longa, talvez a gente não tivesse se sentido sufocado igual a gente se sentiu. Talvez essa fosse a intenção, você estar se sufocando igual a Lucy estava. Verdade. Então, mas assim, eu teria feito diferente. Eu não gosto desse tipo de enrolação. Eu sou muito mais, como é que é, hip hop montage, igual o Caio, nosso professor, falava, que são Sim, aquelas cenas ultra rápidas. Então, mas esse é um estilo meu, né? Então, às vezes, para essa narrativa não serviria. Então, talvez eu nunca chegasse a adaptar um filme como esse, justamente porque é uma narrativa que não serve para ele. E eu falo isso de adaptar, né? Porque como a gente comentou, ele veio de um livro e eu fiquei muito curiosa para ler o livro, para ver o contraste, né? Eu li uma pessoa falando que são duas obras completamente diferentes e que os dois capítulos finais são para explicar o que que acontece o livro todo, né? Então tem uma explicação diferente do filme. Mas eu fiquei muito curiosa para ver como é que o diretor pegou, né, esse livro e transformou nesse filme completamente cheio de caminhos para você seguir. Porque a gente chegou nessa conclusão de que é a cabeça do Jake, porque a gente pesquisou antes de vir falar sobre isso, leu teorias e essas coisas. Mas assim, eu também vi que é uma obra assim, é uma interpretação final, que você pode chegar à sua própria interpretação e eu acho que isso realmente é válido, porque eu tive duas no começo do filme. Uma de que tava todo mundo morto e uma de que a Lucy tá morta. E nenhuma delas parece estar errada. Porque esse filme vai para várias vertentes, né? e é muito legal. Eu acho legal, na verdade, esse tipo de narrativa que faz a gente raciocinar, sabe? Que Sim, pega assim e faz a gente pensar no que poderia ter acontecido, no que está acontecendo, sabe? E eu acho que esse filme faz muito bem isso. Eu também, certeza. eu queria dar um mérito muito grande, assim, ao destaque dos atores. Porque, Uhum, nossa, tão, assim, eu acho que não tem um, assim, que você fale assim, não, ele não tá atuando bem. Então, todos ali fazem uhum, uma ótima atuação, sabe? Da menina que faz a Lúcia principal, o Jake, os pais do Jake estão fantásticos, estão fantásticos. A interpretação da mãe do Jake, você fica, meu Deus, a mulher tá. Você não sabe se ela tá doente, se ela tá. Se ela é uma daquelas mães super protetoras. Meu, ela sim. realmente passa uma dúvida assim na sua cabeça, que é um ponto de interrogação muito grande. O pai dele também tem. Eu acho que na conversa, na mesa, ele já apresenta alguns sintomas de início de Alzheimer, se eu não estou enganado. E ele faz isso muito bem. Sim.
Ele faz realmente, os atores são muito bons. E a gente sente, né? Eu acho que o Jake, ele teve uma mudança de humor muito drásticas, porque quando ele chegou na casa dele, que os pais dele vieram recepcionar, ele tava, tipo, super caloroso com a mãe dele e tal. Mas durante a mesa de jantar ele ficava super estressado, ele chegou a bater na mesa de raiva. E depois, tipo, quando a mãe tava doente, ele foi super acolhedor, super cuidadoso. Então, eu acho que essa mudança de humor, como se fosse uma bipolaridade, é muito forte para esse moço, que eu não sei o nome, interpretar o Jake. E foi muito bom, eu gostei bastante também. Eu queria dizer que o casting é ótimo. As cores, a ambientação também é muito bem feita. Eu falei no começo do Uhum. filme que tinha todo aquele tom sombrio, assim, mais opaco. Mas o que vai seguindo o filme, até mesmo na hora do musical, você vê que são escolhas bem feitas, assim, de palheta, de figurino, de montagem também de cenário. É Sim. tudo muito bom mesmo. A única parte, assim, que, claro que foi intencional, né, é a parte da maquiagem no final, né, que é meio... Você torce a boca assim e fala... Mas aí você sabe que é intencional pela história. E, bom, É, de resto, assim, dessa parte técnica, assim, o filme é excelente. eu assim acho muito, muito legal a capacidade de uma pessoa de montar um quebra-cabeça desses, né? Porque ela não. O diretor, né? Como é o nome dele? Não sei. O Charles Kaufman, diretor e Esse. roteirista, É, sim, eu acho muito, muito interessante você conseguir montar um quebra-cabeça em imagens, né? Em filme. E conseguir dar várias interpretações sem ter uma ponta solta. Eu não vi nenhuma ponta solta nesse filme. A única mesmo que eu posso mencionar é a do sorvete, da menina lá toda machucada, que eu acho que não encaixou em nenhum lugar do filme. Mas talvez eu não tenha descoberto. Então, eu acho muito interessante a sua capacidade de fazer isso com o filme. E tanto que eu acho que é um tema bem legal pra gente falar depois, mas eu vou introduzir aqui. São os filmes que estão saindo da Netflix que você escolhe o que acontece no filme, né? Teve o do Black Mirror, que eu não lembro o nome completo agora, e teve o da Kimi Schmidt, que é uma série, e saiu o filme recentemente que você escolhe. Só que a escolha da Netflix é você escolher entre um serial e outro, você escolher entre uma situação e outra, e que você clica no botão e realmente acontece. Mas a gente vê que essa possibilidade não é só você clicando num botão e vendo a cena que você queria acontecer, né? É também um filme, um quebra-cabeça, que a gente está aqui com várias teorias na mesa. E de uma forma ou outra também é um filme em que a gente tem o poder de escolher o que vai acontecer. Querendo ou não, a gente escolheu o que a gente quis interpretar aqui. Eu poderia ter continuado na minha teoria de que a Luz está morta, que ela é uma personagem real. E é isso, é um filme que a gente consegue também ter várias escolhas, várias interpretações. exato, exato. Eu lembrei de um curta do Akira Kurosawa, que era o... Não lembro agora o título, mas eu lembro que era do Gatos de um Menino. Você lembra? Era um filme que o menino, ele ia onde não devia, claro, criança sempre vai. Eu falo pra não ir, ela sempre vai. Aí ela ia assistir ela ia ver um ritual de um, não lembro se era gato agora. Sim. Eu lembro que E ela, no final, eu sei que no final ele mostra aquela cena do arco-íris, não é? isso, mostra ele indo pro arco-íris. Ah, eu sei qual é, eu sei qual é. Eu vou Isso. pesquisar o nome aqui, vai falando. Nossa, eu adorei aquilo e eu acho que ele encaixa muito bem com isso, porque o final ele é super interpretativo. E até o nosso professor Sim. falou conosco, falou que o problema de nós sempre termos a convicção de que o filme tem que ter um começo, meio e fim é por conta dos roteiros Uhum. hollywoodianos. Mas necessariamente uma Sim. obra não precisa seguir essa fórmula. E esse final é super Sim. interpretativo e fica na nossa cabeça o que aconteceu com o menino depois. Porque no final o pessoal que ele vai ver o desfile ficar bravo com ele volta pra casa e a mãe dele já sabe que o pessoal tá bravo. E ele tem que ele tem que se Uhum. desculpar com o pessoal, com esse pessoal. E mostra só ele indo Sim. andando até o arco-íris. Até então, depois a gente não sabe o que aconteceu, fica na nossa cabeça. Sim.
Esse conto, ele tá dentro do filme chamado Sonhos. Eu acho que é um dos primeiros contos. Eu não sei o nome exato desse conto, mas tá dentro do Longa Sonhos. E eu gosto muito de filmes assim, que quebram um pouco isso, que não te dá a solução. Tem um filme brasileiro, eu acho que é o meu preferido, assim, de hoje. Se eu fosse escolher um filme preferido nacional, seria esse, que chama Aos Teus Olhos. E ele é exatamente isso também. Eu não sei se você já assistiu, vale muito a pena. É de uma diretora mulher, roteirista mulher. E Braba. é a história, assim, de um professor, acho que ele é um professor de natação. E o menino chega em casa falando que o professor abusou sexualmente dele. Só que a gente não vê a cena do menino falando isso pra mãe. A gente não vê a cena do professor abusando realmente. A gente só escuta como se fosse assim uma amiga me contando. Uma amiga chega pra mim e fala: "Ah, a minha prima falou que o filho dela foi abusado pelo professor tal". E spoiler, Pode falar. não fala se realmente o professor abusou ou não do menino. E aí tem esses dois lados. A gente não sabe se tem pena de uma criança ou se a gente tem pena de um professor que foi completamente condenado e pode não ter acontecido o que foi falado. Tanto que eu tava lendo, né, sobre esse filme na época, e o menino, ele em casa tá passando pelo divórcio dos pais. Então a gente nunca vai saber se ele queria a atenção dos pais ou se foi realmente verdade. E é muito, muito difícil falar isso, porque é uma criança que tá falando pra mãe que foi abusada. Então eu, obviamente, termino o filme pensando o garoto foi abusado. Mas eu não vi essa cena dele sendo abusado. Eu não vi a cena dele contando pra mãe. Tipo, a criança não mostra a cena da criança falando, mãe, eu fui abusada. Não mostra. Tipo, a mãe simplesmente, numa cena lá, fala que o menino contou pra ela. Então eu também não sei se foi uma invenção da mãe. Sério, Nesse assiste, caso é é muito muito louco. interpretativo. Nesse, É nesse muito caso é louco. demais. Eu pensei em falar no Parasita, que no final dele também é um final interpretativo, né? Uma vez que eu adorei aquela cena final. Teve gente que não gostou, mas eu gostei muito. Ele cria Sim. dentro uma expectativa toda, ele idealiza o que ele vai fazer. Ele fala, vou ficar Uhum. rico, eu vou libertar. Se alguém não assistiu Parasita, desculpa, tá, gente? Mas ele idealiza que ele vai ficar rico, que ele vai comprar a casa que o pai dele tá, e ele vai um dia falar pra você pode sair pela porta da frente. E aí vem a melhor frase, né? Mas isso é meu plano. E mostra ele pobre, tipo, no dia a dia, sabe? Que é uma coisa que ele Fiquei tá. muito frustrada com isso, velho, porque eu achei que realmente tinha acontecido. Eu É, fiquei muito frustrada. nossa, eu adorei, eu adorei. Eu fiquei tipo, mano, cara, Sim. muito bom, muito, muito bom mesmo, sabe? Tipo, é uma coisa que e o filme também mostra bastante isso, né? Uhum. Ele mostra que o pai, ele tem todo esse ceticismo com o plano, com os planos, né, que as pessoas traçam, falando que planos nunca acontecem. Sim. E no final ele fala assim que o menino fala, esse é meu plano. E acaba o Isso é muito filme. legal, realmente. É muito bom É. essas coisas. Esses filmes assim. Se você tiver Sim, eu gosto sugestão de bastante. filmes interpretativos, mande pra gente. Isso, mande pra gente, comente aqui, a gente vai assistir, vai interpretar. E o que você faria diferente pra encerrar sobre o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo? Se você tivesse que mudar alguma coisa do filme, eu sei que a gente não leu o livro, tá? Eu sei que tem um livro sobre ele, Bom, o que que eu mas faria? assim, olhando o roteiro do mocinho, né, o que você faria de diferente? Tem alguma coisa, né, que você faria? Eu cortaria uns 40 minutos de filme. Mentira! Brincadeira, brincadeira, gente. Ah, diferente assim, eu tenho muito que ler o livro, tenho muito que ler o livro. Uhum, Mas assim, eu deixaria muito essas cenas assim, que nos introduzem, sabe? Essas cenas de desconforto, uhum, eu deixaria. Eu só acho que eu teria dado um pouquinho mais de pistas. Eu sou contra isso, claro, eu sou mais a favor do filme que nós interpretamos por nós mesmos, mas eu acho que eu daria um pouco mais de pistas pra falar assim que tá seguindo por esse caminho, sabe? Pela primeira sensação assim, que nós
fôssemos assistir não ficássemos tão confusos. Não que eu esteja criticando, eu gostei bastante. Mas, assim, pelo menos, tipo, uma pessoa que não tem esse interesse todo vai sair falando mal do filme. Uhum, Eu não sei, eu teria pelo menos tido feito um pouquinho mais disso. sim. Eu acho que eu também acho que não por uma. Não porque eu prefiro ou não, mas eu acho que se eu tivesse que fazer esse filme, eu provavelmente teria dado muito mais dicas do que foi realmente dado, mas por uma questão de que talvez eu esteja com essa cabeça de que tem que ter uma conclusão. E eu teria cortado a cena do porco e do zelador. Pra mim, ela não precisa. E eu teria finalizado de outra forma também, porque aquela cantoria naquele negócio lá de teatro não rolou pra mim, não. Teria mudado. Os musicais você teria tirado. Teria tirado, mas é outra coisa de outro gosto meu, né? Eu não gosto de musicais. Ah, sim, verdade. Musical que eu consegui assistir e gostar é o La La Land. Mas de resto, eu não passo dos 5 minutos. Então é Ó, questão de gosto também, né? olha, Mas não, eu gosto. eu confesso que eu também. Eu de musicais assim, eu só assisto os da Disney. Sim. E bom, isso é isso é tema para Pra outro outro podcast, a Kimcast. gente mete pau no musical, brincadeira. Sim, já temos um tema aí, musicais. Temos outros vários temas aí pra falar. Mas eu agradeço muito, assim, que existam diretores, roteiristas, como os desse filme, porque mostra que, eu não sei, eu fico meio que olhando para as outras artes, sabe? Quando a gente olha um quadro, não tem ninguém ali do lado falando o que significa aquele quadro. O Leonardo da Vinci não tá ali na exposição dele no MIS para falar o que significa. Ele não tá aqui para contar pra gente. Ele fez um quadro do jeito que ele fez e muitas pessoas interpretam de N maneiras, principalmente porque um quadro não tem movimento, ele não fala. Um filme a gente, claro, fala, a gente vê, mas um quadro não, ele tá ali estático. E isso também acontece com poema, né? Muitas pessoas leem um poema e interpretam de maneiras completamente diferentes. Músicas também são assim, uma música pode ter um sentimento completamente diferente entre uma pessoa e outra. E eu me pergunto por que que o cinema não pode ser assim, né? Por que que o cinema tem que entregar tudo de bandeja para todo mundo? Então eu gosto muito que estejam saindo filmes assim, como Estou Pensando em Acabar com Tudo, porque gera debates incríveis como esse que a gente teve hoje. É, bom, acho que a gente precisa trazer mais filmes desses para debater. Eu gostei muito Eu também. e eu acho que só tem a agregar só. A gente compartilhar nossas experiências e Então tá bom. expectativas e dizer o que que a gente teria feito de diferente. Sim. Então eu agradeço a todos que ficaram até aqui com a gente nessa loucura que foi esse filme. Se vocês tiverem filmes interpretativos para indicar, estamos abertos para assistir e debater sobre eles. E fiquem aí no aguardo do próximo tema. Sim. E também queremos a sua opinião, se você gostou desse novo formato do Kimcast. Então, um beijo a todos, Beijo, se galera. cuidem e até o próximo Kimcast. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais.